Salve, salve, salve galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast do Brasileirão, 26ª rodada. E o Segue o Líder continua muito forte, aliás, né? Diga-se de passagem, o Segue o Líder segue valendo. Flamengo segue com 8 pontos à frente do Palmeiras e foi no sufoco. Tanto para Flamengo quanto para Palmeiras. Foi uma rodada do sufoco. Eu vou começar rapidinho falando desse Flamengo mesmo, que não foi um Flamengo brilhante. Não foi aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver, um time muito desfalcado, mas eu acho que o que a gente tem que salientar dessa partida é a vitória. Uma partida fora de casa, um time desfalcado, cinco titulares, sem cinco dos seus titulares, pelo menos, né? E o destaque aí o Renier, garoto de 17 anos, fez o gol da virada no finalzinho de cabeça, um cara que foi aí pivô de um certo, eu não digo uma crise, mas de um certo mal-estar entre CBF e Flamengo, porque ele foi convocado aí para a seleção brasileira e o Flamengo não liberou, né? O Flamengo teria esse direito, aí o presidente da CBF, se eu não me engano, disse aí que havia um acordo de cavalheiros para que o atleta fosse liberado. O fato é que o Flamengo não liberou e o cara foi lá, mostra que tem personalidade, que não tá nem aí para essa mini crise entre Flamengo e CBF e fez a parte dele, fez o gol. Fortaleza fez o primeiro, motivo de muita festa, aliás, no estádio do Palmeiras, fez o primeiro gol de pênalti, um lance aí de mão do Pablo Mari. Depois o Flamengo teve o seu empate também no lance de pênalti e aí conseguiu a virada, um jogo em que o Fortaleza ficou muito na bronca, né? O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, ele reclamou muito, falou que foi prejudicado, teve alguns lances aí que o Fortaleza, pelo menos quatro lances aí a favor do Flamengo, que o Fortaleza foi prejudicado, e disse que está chateado, não vai mais reclamar na CBF porque não está fazendo mais sentido, porque reclamam, os caras não ouvem, e eu falei isso, né, em relação à arbitragem. Aliás, eu não falei isso no começo, mas que rodada em que a arbitragem foi protagonista, e protagonista mais uma vez por polêmicas, né? Infelizmente a arbitragem nunca é protagonista. Aliás, quando a arbitragem não é protagonista, ela é na verdade protagonista, porque quando a gente tem uma rodada com jogos muito bons, de arbitragem muito boas, é sinal que a arbitragem também foi protagonista, mas pro lado positivo. E dessa vez mais um destaque negativo, várias partidas em que vários times ficaram na bronca. Destaco aí o Fortaleza mais uma vez e diz que vai seguir fazendo o protesto dele, né? Eu vou continuar vindo aqui, pegando o microfone, porque é o que eu posso fazer, é deixar o meu protesto, porque reclamar, ir lá e reclamar já não resolve mais. Infelizmente, não está resolvendo. Fato é que é, é, o Fortaleza sai com a derrota, ruim para o Fortaleza, muito bom para o Flamengo, que segue com uma ampla vantagem em pontuação, mas ruim para o Fortaleza, que está brigando ali pela parte de baixo para se afastar do Z4. Então, é, é, é aquela coisa, eu não vou entrar em polêmica e discutir os lances aí, se foi, se não foi, se foi prejudicado ou se também não foi. Eu acho que a arbitragem, quando ela entra em cena para ser protagonista do jogo, sendo que quem tem que ser protagonista são os times, é sinal de que um trabalho bom não foi feito. E eu venho aqui criticando várias vezes o trabalho da, da, da arbitragem, a falta de critério na hora de se usar o árbitro de vídeo, e fica aí, vai ficar na bronca o Fortaleza, infelizmente, porque eu não acho que tem a questão de ser prejudicado ou ser favorecido. Eu não acho que é, é, eu não vou entrar nesse âmbito, né? Ah, porque tem mais camisa, né? Como falou a Chapecoense aí. Ah, o Palmeiras tem mais camisa, por isso que o Gum foi expulso. Eu vou falar desse lance, né? Então, eu acho que eu não entro nem nesse mérito. Eu não quero entrar nesse tipo de polêmica, mas eu acho que falta critério. Se a arbitragem tivesse o mínimo de critério, talvez as reclamações não fossem tão acentuadas assim. Claro que haveriam sempre reclamações, mas é, haveria sim, de certa forma, um reconhecimento, né, pelo menos que o mínimo do trabalho tenha sido feito. O problema é que pega Chapecoense, pega Fortaleza, são times que estão brigando para não cair, entendeu? É complicado, são clubes que já não têm. É,
questão financeira que não tem a grandeza que tem o Flamengo. E aí, de repente, por um ou outro lance, acabar sendo prejudicado aí de certa forma, é muito complicado, porque o risco de rebaixamento é real, entendeu? Então, eu acho que falta, não é só critério, mas falta um pouco de sensibilidade também. Claro que a camisa do Palmeiras pesa, a camisa do Flamengo pesa muito mais, né, pela questão da torcida. Não estou falando que o Flamengo é maior que o Palmeiras, mas pela questão da torcida, que a pressão que a torcida pode fazer dentro e fora do estádio em cima da arbitragem é muito maior. Então, é óbvio que esse fator entra, mas eu acho que isso tem que ficar à parte. Ele tem que ir lá, a arbitragem. E mais uma vez, eu não estou criticando só esse. Não estou criticando especificamente o jogo do Flamengo, tá? Eu estou aqui só deixando o meu também. Minha opinião em cima do que o Marcelo Paz falou, o presidente do Fortaleza, de que não adianta mais reclamar e é chato, né? Porque eu acho que o esporte precisa de renovação, querendo ou não, ele precisa de renovação. A gente precisa encontrar alternativas no esporte, porque é impossível bater de frente com o Flamengo, é impossível bater de frente com o Palmeiras, em termos financeiros, tá? É impossível bater de frente com o São Paulo. O que dá para bater de frente, sim, é com um bom planejamento, com uma boa estrutura e um novo método de trabalho um pouco diferenciado, tentar fazer alguma coisa diferente, como o Atlético Paranaense vem fazendo, para tentar bater de frente com esses caras. E essa renovação acho que é importante para o futebol. Infelizmente, é, para o bom ou para o mal, né, assim, se a arbitragem está sendo é, influenciado ou não pelo peso de camisas, infelizmente quem acaba perdendo são esses clubes que estão mais embaixo, né, que já estão numa situação de fragilidade, o momento não é bom e aí pô, faz um trabalho seríssimo e bacana, por exemplo, caso Fortaleza, de voltar para a Série A, de fazer tentar uma campanha aí de se manter na Série A e de repente um jogo ou outro reclamar de arbitragem. É complicado, porque assim, se eles estão reclamando, claro que tem gente que reclama de graça, né? Mas se eles estão reclamando, é porque motivo a arbitragem deu para isso. Né? Não tô, mais uma vez, eu não estou falando que o Flamengo foi favorecido, não estou falando isso. Eu só estou falando que assim, se os técnicos, se os treinadores, se a comissão técnica, se o presidente está reclamando, é porque motivo deram para reclamar. Ninguém reclama. Tem gente que reclama de graça. Não, eu não falei ninguém, não, calma. Tem gente que reclama de graça, mas quero acreditar que esses caras não estão reclamando só porque. E nesse caso especificamente do jogo do Fortaleza, sim, um lance ou outro você pode sim dar razão para a reclamação do presidente do Fortaleza, mas fato é que o Flamengo, mesmo desfalcado, eu acho que fez uma partida relativamente segura e jogou para vencer, jogou para conseguir o resultado para sair com a vitória. É, Pô, finalzinho do jogo, você tomar um gol de cabeça da forma como o Fortaleza tomou, eu acho que também tem a questão de pôr a mão na consciência, né? De, cara, não pode tomar um gol desse, né? Vamos ser sinceros. Então, pô, o empate já não era legal para o Fortaleza. E sai com uma derrota num lance que para mim, erro defensivo. E a reclamação, a bronca que fica do Fortaleza é porque nesse lance do segundo gol tinha duas bolas em campo. E aí sim eu concordo com a reclamação. Né? Não interferiu na jogada, não interferiu, mas tinham duas bolas em campo, cara. É, querendo ou não, isso pode atrapalhar um atleta do Fortaleza. Claro que a bola estava muito longe da área e para mim o gol foi legal, mas motivo deu. É por isso que eu estou falando. Se estão reclamando, a arbitragem deu motivo para isso. É o tipo de coisa que tem que ter critério. Sim, se tem duas bolas em campo, se a regra diz que tem que ter uma bola em campo só, então tem que parar o jogo, cara. Mas estava no ataque do Flamengo. Se eu paro o jogo, os caras vão reclamar. E aí entra a questão do peso da torcida, do peso da camisa, né? Então, é preciso ter muita segurança, a arbitragem precisa ter muito critério e muita segurança, e acima de tudo, muita personalidade, porque senão abre margem para esse tipo de reclamação, e infelizmente a gente fica aí, mais uma rodada de polêmicas, e um jogo que poderia é, é, ter sido muito bonito, termina aí com torcida chateada, presidente reclamando. Então fica aí o destaque negativo. O positivo, obviamente, o Flamengo que fez por merecer. Para mim, a bola não influenciou absolutamente nada na jogada, tá? Se a bola tivesse perto
da grande área, ela estava ali fora da grande área, ali na linha da grande área, enfim, e a cabeçada aconteceu no meio da grande área. Então, para mim não atrapalhou. Claro que quem pode dizer se atrapalhou ou não são só os jogadores que estão dentro de campo, que vê duas bolas ali, acha que a arbitragem vai parar, então só eles podem dizer de fato se atrapalhou. A princípio, para mim, não parece ter atrapalhado, mas é um lance polêmico. Acho que a arbitragem poderia facilmente ter fugido de polêmica se tivesse apitado ali. Mas enfim, é vida que segue. O Flamengo segue ainda mais líder, faz a sua parte e mostra a sua força, né? Se eu tinha minhas dúvidas de que esse Flamengo, quando rodasse o elenco, teria dificuldades, eu já não tenho mais. É um time que, é, é, por mais que não tenha o mesmo volume de jogo que o seu time titular, é um time que está com a mesma filosofia, com a mesma ideia, está com a mesma pegada de querer vencer todos os jogos e abrir e manter essa margem de pontos para o vice-líder. Então é bacana isso. O futebol não é brilhante, não é, mas ele também não é ruim, é um futebol suficiente para que o Flamengo siga pontuando, siga mantendo uma distância muito boa em relação ao vice-líder, que é o Palmeiras, e que sofreu muito. Assim como o Flamengo, o Palmeiras sofreu demais. O Palmeiras jogou contra o Lanterna do campeonato, jogou contra a Chapecoense e conseguiu fazer um gol aos 54 minutos do segundo tempo, um gol do Felipe Melo, com um jogador a mais. O Gum foi expulso. E eu comentei rapidinho a reclamação, né? A reclamação que ficou da Chapecoense em relação à expulsão do Gum. Diz que pesou a camisa, enfim, é um lance que, se você olha da primeira vez, parece que o Gum nem encostou no Dudu, mas depois você pega outro ângulo de câmera, o árbitro expulsou direto. Ele só confirmou ali com o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo deu o aval. Então falaram aí que foi exagerado. Olha, para mim, eu acho que eu vi alguns lances parecidos. Parecidos não, né? Por exemplo, teve um lance que o William foi expulso, foi um carrinho que para mim não foi maldoso, mas acertou. E eu fico com a mesma opinião. Aquele lance ali poderia ter sido claramente um lance de cartão amarelo. E esse lance aí também era um lance de cartão amarelo, mas foi um lance, é, cara, que eu não vi maldade, mas o lance em si ele é meio violento, tá? Não tô falando para você ver em câmera lenta. Assiste o lance normal, a forma como o Dudu voa, pela posição que ele está em campo, a forma que o corpo dele está posicionado, é impossível ele se jogar daquela forma como ele se jogou. Ele virou de lado ali cara, se você olhar ali, e falar, cara, não tem como. Se ele tivesse dado um peixinho para frente, tudo bem, aí ele se jogou. Beleza, mas foi de lado, cara. Ele caiu de lado, ele deu uma pirueta lateral e assim, não é um lance que um cara consegue fazer aquele tipo de atuação. Então foi um lance que foi violento assim na velocidade normal, tá? Foi um lance de impacto. Ele pega o tornozelo do Dudu e numa primeira imagem parece que ele nem encosta, né? Mas ele acerta o tornozelo ali, perde o tempo da bola e acerta o tornozelo do Dudu. Então, para mim, era um lance que, até porque pro Gum não é um cara maldoso, assim como eu falei do William, teve alguns jogos atrás, do Palmeiras, ele foi expulso, era um lance que era passível de cartão amarelo, mas que também era passível de cartão vermelho. Então eu não vejo favorecimento, eu não vejo questão de peso de camisa. Eu vejo que a arbitragem tem que ter critério. É isso que eu acho, porque acontecem lances assim em alguns jogos e o cara vai lá e só dá um amarelo. E nesse lance, ele foi lá e expulsou um. Então, são coisas do jogo, entendeu? São coisas da arbitragem, não é coisas do jogo, são coisas da arbitragem. Eu acho que a arbitragem tem que ser, ela tem que ter o mínimo de critério para que os lances como esses, para que se tire o máximo de ambiguidade de lances como esses e os jogadores, pô, foi expulsão, mas a gente tá vendo isso ao longo de todo o campeonato. Esse tipo de jogada está sendo punido com cartão vermelho, então não tem o que eu reclamar. Foi uma expulsão válida. Mas é um lance que um árbitro dá, o outro não dá, e aí a arbitragem, é o que eu falei, se as pessoas estão indo lá reclamar, é porque a arbitragem está dando motivo para isso, está dando material para isso. Lógico, tem muita gente, vou repetir, tem muita gente que gosta de reclamar de graça. Né? Quem tem boca fala o que quer, mas esse tipo de reclamação que aconteceu, eu também acho válido, porque é um tipo de lance
que você pegar outro jogo aí, eles não vão dar nada, entendeu? Vão dar um cartão amarelo. Por isso que eu acho que é preciso ter critério. A arbitragem precisa urgentemente estabelecer um mínimo de padrão e de critério para esse tipo de lance, porque senão abre muita margem para reclamação e é um cartão que para mim o vermelho é válido, sim, porque não no replay, tá? Se olha no replay parece que foi de leve. Olha no tempo normal. Isso muitas vezes é o que as pessoas confundem, porque as pessoas vão lá, vê o replay e acham que não foi nada. O lance no tempo normal é um lance rápido e ele é um lance de impacto. É a forma como o Dudu voa é um lance pesado, cara. Por isso que eu acho que foi um lance que passível de expulsão. Mas eu também considero que foi um pouco exagerado. Mas enfim, o Palmeiras, isso foi na metade do segundo tempo. O Palmeiras, com um jogador a mais, praticamente metade do segundo tempo inteiro, não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. O William perdeu um gol embaixo da trave. Foi um lance que o Davidson chutou, a bola sobrou para o William. E cara, você olha o gol atrás da câmera, você vê como o gol é gigantesco. E como o William poderia ter chutado onde ele quisesse. Ele acertou a trave, perdeu um gol feito. Outro, Bruno Henrique, também na pequena área, ele cabeceia para o gol e ele cabeceia para fora. E mais uma vez, você olha a câmera dentro do gol, o gol é enorme e ele consegue ter o dom de errar. Então, a pontaria dos jogadores do Palmeiras está horrível. O aproveitamento está horrível. E mais uma vez, uma partida que o Palmeiras sofre, fica com a bola, rodeia, 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 não faz nada contra o lanterna do campeonato com um jogador a menos. É por isso que eu estou destacando. Eu não estou aqui desmerecendo a Chapecoense. O que eu estou falando é que é o vice-líder do campeonato, correndo atrás do líder, jogando contra o Lanterna, jogando Palmeiras jogando em casa, tá? Jogando contra o Lanterna com um jogador a menos. E não ser capaz de fazer um gol, tem que fazer um gol ali chorado no limite, né, na bacia das almas. Então, mais uma vez, eu ainda estou com a minha sensação de que o Palmeiras, esse ano, briga por Libertadores. Tá difícil para o Palmeiras, porque é um time muito bom, mas é um time que a gente não vê, a princípio, alguma coisa diferente, algo novo. Ah, tem mais posse de bola, ok. Mas isso no começo estava se revertendo em gols. Agora já não. Agora o Palmeiras vem sofrendo muito. Partida após partida, o Palmeiras vem sofrendo muito para conseguir criar alguma jogada, para conseguir fazer o gol. E olha que não é por falta de meio campo de qualidade, hein? Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, tem o Lucas Lima, e mesmo assim as coisas não acontecem para o Palmeiras. Então, por isso que eu estou falando. Eu acho difícil o Palmeiras brigar por título assim. É o principal rival do Flamengo? É. Mas eu acho que o Palmeiras, a gente já viu essa última sequência do Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras ainda em condições de ultrapassar o Flamengo. De seguir na cola, obviamente, vai seguir porque o elenco tem muita qualidade. Mas é difícil, cara. É preciso ver uma melhora que a gente não vê. Né? E perseguir o Flamengo da forma como joga o Flamengo hoje, você precisa ser mais efetivo, você precisa ter jogos mais tranquilos e não sofrer todo o jogo para vencer de adversários que, todo respeito mais uma vez, mas que são inferiores ao Palmeiras. Vamos combinar, não tem como a gente, por mais que a gente respeitem os adversários, o elenco do Palmeiras não se equipara ao elenco da Chapecoense. Ah, futebol se joga em campo. Futebol se joga em campo. E a Chapecoense provou isso. Foi difícil, seguraram, jogaram para se defender, para se retrancar. E o Palmeiras, muita dificuldade de quebrar essa marcação com um jogador a mais. Então, é, é, deixa aí um bom. Acho que a Chapecoense deixou aí, não só a Chapecoense, como o Atlético Mineiro fez isso também. Deixou aí uma boa amostra, um bom exemplo de como segurar o Palmeiras. Ah, quer jogar por empate? É jogar na defesa. O Palmeiras não vai conseguir fazer absolutamente nada. E é isso que a gente viu quando os times entraram para se defender contra o Palmeiras. Tá tudo bem, o Palmeiras fez um gol no Atlético, sofrido, no único lance ali de genialidade desse time. E né, contra a Chapecoense foi na garra, foi no sofrimento e foi um pouco na sorte também. Então, fica aí, pelo menos
a minha preocupação em relação à disputa do título, porque o Palmeiras, obviamente, junto com o Santos, são os principais candidatos a brigar brigar pelo título contra o Flamengo. E o Palmeiras, pelo menos a princípio, tem muita pontuação, tem, mas pela sequência, eu não vejo ainda em condições de brigar com esse time do Flamengo, não. O Santos vai jogar amanhã. Falar rapidinho de Corinthians, outro jogo com polêmica. Os três, o jogo desses quatro aí, desses três jogos aí dos times do topo da tabela, polêmica. Mais um jogo com polêmica, mais um jogo em que é, é, foram lá reclamar da arbitragem. É impressionante. O Corinthians sai na frente, fez um bom primeiro tempo, diga-se de passagem. O Goiás empatou com o Michael, um golaço, cara. Esse garoto tá jogando demais. O cara joga muito, joga muito. Muito dessa melhora do Goiás passa por esse cara, né? O Michael tá jogando um absurdo e o Tadeu também, o goleiro do Goiás, também vem fazendo boas partidas, hein? Segurou a bronca ali, só tomou o gol do empate em lance de penalidade, porque teve um lance ali, eu esqueci quem, acho que foi o Gil, cabeceou ali a queima-roupa, ele fez uma grande defesa. Então também tem um, tem um baita do jogador na frente que está jogando um absurdo e tem um goleiro que está segurando a bronca também na parte defensiva. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo, o Goiás jogou muito melhor o segundo tempo. O segundo gol do Goiás, cara, é um absurdo, né? O Leandro Barcia fez o que quis, o ataque do Goiás para cima do Corinthians, um belíssimo contra-ataque, cabeceou no canto, o Cássio sem chance nenhuma. O Goiás chegou a fazer 2-1, depois tirou o pé e pagou o preço por isso, né? Tá reclamando, né? O Ney Franco foi lá reclamar que foi prejudicado, que não sei o quê. Mas, cara, você tirou o pé, cara. Você tá jogando em casa, você tá jogando no Serra Dourada contra um Corinthians que tá apático. Fez dois gols, fez o gol do empate, virou. Cara, você tem que manter a pegada. O Goiás tirou o pé, deixou o Corinthians tomar conta do jogo. Claro que esse tomar conta do jogo é simbólico, porque tomou conta do jogo, ficava com a bola, não conseguia fazer absolutamente nada. Mas o Corinthians tomou conta do jogo aí, não conseguiu, teve a cabeçada do Gil, que eu já destaquei, que o Tadeu defendeu, e fora isso, nada demais. Teve só o lance do pênalti, um pênalti muito polêmico, né, de uma mão na bola ali. Difícil, cara, difícil. Esses lances aí é muito complicado, porque eu costumo falar assim, né, e quem acompanha o podcast sabe, é, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Quando o ataque faz o gol, e no lance de pênalti, o Goiás reclamou muito, porque no início da jogada tem aparentemente uma mão do Fagner. E aí na jogada, no lance que originou o pênalti, tem uma mão do Fagner. Depois o juiz vai lá e marca o pênalti. São duas jogadas diferentes. A arbitragem não pode ir lá e anular o pênalti porque é outra jogada. O lance do pênalti eu acho que para mim caracteriza outra jogada, tá? Mas enfim, isso é coisa para quem é especialista de arbitragem. Aquilo lá foi uma jogada. Se tivesse terminado em gol essa jogada, aí sim a arbitragem anularia. Mas como foi um lance de pênalti, aí é outra jogada, entendeu? Então tem dessas coisas, tem dessas falhas, né? Que deixa a galera na bronca. Mas a reclamação do Goiás é que no começo da jogada houve uma mão do Fagner. E ainda o pênalti termina com uma bola na mão também. Então, é isso que eu falo. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Quando o time está no ataque e a bola encosta na mão, para tudo, eu acho que isso também não pode acontecer na defesa, porque abre margem para ambiguidade. Por isso que eu tô falando, precisa ter critério. Claro que é muito rigoroso. Falar, pô, qualquer bola na mão vai dar pênalti. Aí a gente vai ter um caminhão de pênalti. Mas, cara, tem que manter um critério só. O problema da arbitragem é que eles mantêm esse monte de critério diferente e aí fica 4 minutos revisando, que foi o que aconteceu, fica 4 minutos revisando, aí vai lá, o jogador vai reclamar, o Rafael Moura foi reclamar, tomou um vermelho por um segundo amarelo, aí causa uma confusão desnecessária. O árbitro se coloca numa situação ruim porque ele quer, tá? É porque ele quis. O Corinthians estava com um jogador a mais, o Michael foi expulso num lance absurdo, né, num lance totalmente descabido, prejudica o Goiás na próxima rodada, porque ele é o principal jogador e ele sai.
ele nem reclama, né? Ele sabe que errou ali o tempo da bola, ele deu um carrinho, ele deu uma tesoura e totalmente imprudente, o cartão vermelho direto, muito bem aplicado. E aí o que eu falei, o Rafael Moura toma um amarelo besta, um lance totalmente despretensioso, vai reclamar com o árbitro, toma o segundo vermelho. Aí o Corinthians com os dois jogadores a mais, o Gustavo vai lá e faz o gol, e o que o árbitro faz? Fica 4 minutos parado de árbitro de vídeo. O que o árbitro faz? Termina o jogo. Ele não compensa os acréscimos pelo tempo que ele revisou o árbitro de vídeo. Aí quem ficou na bronca foi o Corinthians. Aí o cara se coloca numa situação vexatória. Por quê? Porque falta personalidade, porque falta o mínimo de critério, o mínimo de profissionalismo, o mínimo de respeito com a torcida, com os clubes, com os jogadores. E eu vou continuar falando aqui. Eu preciso deixar o meu protesto, eu preciso comentar isso, porque o cara ele faz isso porque quer, ele faz isso na irresponsabilidade. Eu não sei o que acontece, dá um nó na cabeça dos caras. Porque esse tipo de lance era totalmente evitável, cara. Assim, essa a situação era totalmente evitável. Para que vai lá e dá cartão amarelo pro Rafael Moura? Todo mundo reclama, é normal, tudo bem, a menos que o cara xingou a mãe. A gente não sabe o que acontece ali nas conversas, né? Mas a menos que xingou ali, enfim, cara, mas reclamação é normal. Todo mundo reclama. O lance do Michael, beleza, mas pô, falta um pouquinho de sensibilidade. Aí ele deixa o Goiás com dois jogadores a menos e vai lá e termina o jogo. Ele não compensa. Aí ele prejudicou o Corinthians. Então, meu, ele prejudicou os dois times. É impressionante. E eu não tô nem reclamando tanto da, da, da questão aí da expulsão do Rafael Moura, que pode ter, cara, dependendo do que ele falou, pode ter sido justa, mas é a questão da continuidade do jogo. E ele termina para não causar um desconforto melhor, porque ele viu que fez bobagem em expulsar o Rafael Moura. Pô, deixei o cara com dois, deixei o time o Goiás com dois jogadores a menos, estou aqui na casa deles e agora se o Corinthians faz mais um, aí a casa cai. Então vou terminar o jogo, né? É essa a imagem que passa. Eu não sei se foi isso que ele pensou, mas infelizmente essa é a sensação que passa. Isso foi isso que ele fez, né? Falta de profissionalismo total, né? Falta de respeito total. Enfim, não vou ficar reclamando de arbitragem mais uma vez, porque está ficando cansativo. Vez ou outra eu vou reclamar sim, porque a gente precisa deixar o protesto, porque se a gente não deixa o protesto, infelizmente os caras vão achar que estão fazendo um bom trabalho. Não estão melhorando em nada, é verdade. Mas se todo mundo continuar deixando o protesto, quem sabe, né? Quem sabe os caras no final da temporada, olha, vão tentar melhorar, vão fazer algo diferente. Fica a esperança, né? Esperança dos ingênuos. Então fico aqui, deixo a minha expectativa de que tempos melhores possam vir para a arbitragem do Brasil. Em relação à atuação do Corinthians, muita gente criticando, e eu não venho criticando tanto o Corinthians, né? Pode parecer que eu estou a favor do Corinthians, estou jogando pontos. Não, eu não critico tanto o Corinthians, tá? Porque o estilo de jogo do Corinthians é esse. Ah, futebol feio, que não sei o quê. E essa questão de beleza de futebol para mim é relativo. Que é feio para mim, pessoalmente, eu acho feio. Mas é um futebol que funciona. O Corinthians foi lá e arrancou o empate contra o Goiás. Então é um estilo que funciona. A estética eu não vou discutir, mas é que funciona, funciona. Por isso que eu não critico tanto o Corinthians, porque esse é o estilo do Corinthians desde o começo do ano. Não tem, cara, não tem que ficar criticando, o Corinthians jogou mal hoje. Cara, quando que o Corinthians jogou bem? É um ou dois jogos essa temporada. E jogar bem é jogar ofensivo, né? E jogar bem que a gente fala é jogar ofensivo, é jogar no ataque, é jogar pressionando o adversário. Mas o estilo do Corinthians, na essência, é esse estilo mais defensivo. Por isso que eu não critico tanto. Por isso que parece que eu tô deixa isentando o Corinthians das críticas. Não é isso. Eu poderia criticar várias coisas do Corinthians, mas esse é o estilo de jogo do Corinthians. É o perfil do Corinthians. É diferente de eu olhar o São Paulo, é diferente de eu olhar o Palmeiras, que faz um baita de um partidaço, passa duas rodadas, aí passa duas, três rodadas jogando um absurdo de mal, e aí na outra rodada joga um absurdo de novo. Essa irregularidade, por isso que a gente questiona, porque são times que vivem fases. Joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, e tem jogador para jogar bem toda a partida. E dá para jogar bem toda a partida, porque a gente viu o Flamengo fazendo o que está fazendo. A gente viu o Santos
que vem fazendo o que vem fazendo. Claro que o Santos também é outro time que eu também isento um pouco das críticas, porque o Santos, em termos de elenco, é um time mais desfalcado, é um time que não dá para comparar com o Palmeiras, com o São Paulo e com o Flamengo. Então, todo respeito aos jogadores que estão lá, obviamente. Mas no plantel, se olhar no papel, os jogadores, a qualidade individual é muito inferior. Por isso que fica bronca às vezes, porque a gente sabe que pode render mais, mas não rende. Então fica a decepção, né? Porque a gente quer ver um campeonato pegado, a gente quer ver um campeonato movimentado, onde os times possam competir em pé de igualdade. Mas infelizmente a gente não vê isso para alguns times, a gente vê uma inconstância, por isso que a gente vem criticar, né? Infelizmente, deixa a crítica, eu já pulo já para o São Paulo, porque perdeu do Cruzeiro. Né? Uma partida que o São Paulo não foi brilhante, fez um aproveitamento baixíssimo, as melhores chances do São Paulo, chutes de longe, teve uma do Tietê que eu destaco aqui, e nada mais. Né? O Cruzeiro fez o gol num lance do Thiago Neves, lava a alma aí, pode tentar fazer, esboça as pazes com a torcida e tem que ser ele, né? Ele tem que ser o cara, porque ele é o cara que hoje é o maior vilão do Cruzeiro. E ele foi o maior pivô, pode não ter, ele não é o único, tá? Mas ele pelas declarações, e eu falei isso ontem, ele pelas declarações dele, ele é o maior pivô da crise do Cruzeiro com os técnicos. Então, tem que partir dele. Se o Cruzeiro vai vencer, o gol tem que ser dele. Ele tem que assumir essa responsabilidade. E ele conseguiu. Nessa partida ele fez o dele, é, trouxe finalmente, né, trouxe mais uma vitória para o Cruzeiro que não respira. O Cruzeiro com essa vitória não valeu de absolutamente nada, porque o Cruzeiro segue na zona do rebaixamento e segue atrás do CSA. Né? Não está nenhuma posição ali para sair do rebaixamento. Não, tá a duas posições. É o 18º. Então, uma vitória legal. Desculpa aí, galera. Uma vitória legal, mas uma vitória que não dá respiro nenhum, que não serviu de absolutamente nada. Pode servir para dar confiança. Isso sim. Isso o Cruzeiro está precisando e muito. Né? Legal também, primeira vitória do Abel com o Cruzeiro. Então, acho que coisas boas podem ser tiradas disso. Né? Primeira derrota se é a primeira vitória do Abel com o Cruzeiro, a primeira derrota do Fernando Diniz com o São Paulo. Então, se tem alguma coisa que o Cruzeiro pode tirar de bom disso, que o Thiago Neves fez gol, que o Cruzeiro fez 3 pontos, de que, cara, a mudança pode começar agora. É um pouquinho de confiança que pode fazer diferença para o time lá na frente. Então, para o Cruzeiro fica essa esperança. Para o São Paulo, a sensação de que podia ser melhor, né? Se podia ter sido um pouco melhor, podia ter feito um pouco mais. Né? O São Paulo que teve a volta do Daniel Alves, teve o Alexandre Pato, mas sem inspiração nenhuma. Parece que o São Paulo deixou todo o gás no clássico contra o Corinthians e para essa partida foi simplesmente para cumprir tabela, né? Achou que seria um jogo, eu acho, tá? Achou que seria um jogo fácil, time que está no Z4, jogo tranquilo, pelo menos para um empate, tranquilo para pelo menos garantir um empate, mas não foi isso. Thiago Volpe teve que fazer uma grande defesa no chute do Thiago Neves e aí o Cruzeiro acho que soube se impor dentro das suas limitações, dentro de todos os seus problemas, soube se impor e o São Paulo sai com uma derrota, um São Paulo que não conseguiu, é, é, cara, não conseguiu de verdade esboçar absolutamente nada para assustar o Cruzeiro. Os lances mais perigosos eu falei, cara. Eu acho que para mim o lance mais perigoso foi um chute do Tietê e, cara, e nem foi tudo isso, tá? Então, fica aí pro São Paulo mais uma decepção, né? Não vou ficar criticando para não ser o chato, mas é aquilo que eu falei quando eu falava de Palmeiras, né? Time que você vê uma partida muito boa e de repente uma partida muito ruim. Então, e assim vai, né? E assim vai e precisa aí precisando muito da vitória para entrar no G4 e fica mais uma vez a ver ali o Corinthians à frente dele, né? Então, partida mais uma partida que não foi brilhante São Paulo, seguindo a expectativa para que o Fernando Diniz consiga colocar sua filosofia de jogo, de posse de bola, de controle de jogo, porque quem tem a ganhar muito é o próprio São Paulo, né?
Falar de Grêmio rapidinho, perdeu do Bahia em casa, tá? Um lance de pênalti ali, uma falta do Jeromel, que Renato Gaúcho ficou na bronca depois do jogo, tá? Ficou muito na bronca, falou aí, é, 4 times jogam para ganhar: Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense e Santos. O resto joga por resultado. É, jogar por resultado dá resultado, viu, Renato? Você ficou na bronca, mas você sabe como é que o Bahia joga. Você sabe como o Renato, o Roger Machado vai pôr o seu time. A defesa vai jogar no contra-ataque. Então, quem joga por resultado, como eu disse, também joga para vencer. E o Bahia venceu. Então, é, é, ficou na bronca, obviamente, mas cara, eu acho engraçado, mas eu não concordo, né? Vamos ser sinceros. Eu acho engraçado, mas eu não concordo. Todo mundo, para mim, joga para vencer. Alguns são mais ofensivos, alguns são, né, jogam mais para frente, põe o time para defender, para marcar em cima, no campo de ataque, no campo de defesa do adversário. Alguns são mais contidos. Alguns usam as peças que têm para tentar sair com um resultado positivo. Foi o caso do Bahia. Então, esse é jogar por resultado, é jogar é um estilo que pode não agradar o Renato Portaluppi, mas é um estilo eficiente. E o Bahia encosta em pontuação com o Grêmio aí para prestes aí, dependendo da sua campanha, prestes a entrar no G6, né? Dependendo da campanha que fizer, teve uma certa irregularidade, agora encontrou o caminho da vitória de novo. Pode sonhar com o G6, pode entrar aí no G6 sim, o Bahia, dependendo das próximas rodadas. Então, fica aí a bronca do Renato Portaluppi, mas é uma bronca que pra mim não é válida. É engraçado, é. Eu gosto do Renato Gaúcho pelas declarações, super sincero, mas não concordo. Mas é vida que segue pro Grêmio. Agora, Grêmio que jogou com seu time titular, porque vai poupar no final de semana, porque na outra semana tem jogo da Libertadores, perdeu aí uma bela oportunidade de pontuar e poder até sonhar com o G4. Fica aí na sexta colocação. Bahia encosta, Bahia pode sonhar muito, porque o Bahia foca no Brasileirão, então o Roger vem fazendo um grande trabalho, né? Então é, é, pode sonhar sim com o G6 pelo trabalho e pela sequência. Para encerrar aí, vamos falar rapidinho de CSA, os outros jogos da rodada, né? CSA e Atlético Mineiro empataram 2-2. O CSA fez um gol do Alexandro, Alec Gol, né? Para quem se lembra, fez o primeiro no lance de saída de bola do Atlético. O Atlético empatou num gol do Hever, cara, um gol de muito longe. A bola desviou, foi um lance muito estranho. A bola entrou fraquinha no gol. O goleiro, sei lá, cara, tudo bem que desviou, mas tava um pouquinho meio mal posicionado, né? Mas enfim, e o Atlético, um jogador a menos, conseguiu virar a partida com um gol do Luan, mas o CSA Guerreiro conseguiu empatar, também arrancou ali um pênalti no final e fez o gol de empate, sai com o empate aí suado, suado, mas segue na zona do rebaixamento. Era interessante para o CSA a vitória e para o Atlético Mineiro era interessante a vitória também para tentar reencontrar aí o seu bom futebol, mas um empate acho que não ficou legal para ninguém, né? Mas foi uma partida de muitos gols. E acho que o destaque que eu dou aí, obviamente, é o Atlético mesmo com o jogador conseguir virar a partida, muito legal. Mostra que pode, é um time que pode render muito mais, né? É um time, mostra isso. Já falei várias vezes aqui, é um time que pode render muito mais, mas não vem conseguindo. Outro jogo, clássico carioca, Vasco e Botafogo. 2-1 para o Vasco, estreia aí do Alberto Valentim à frente do Botafogo. E o Vasco fez um gol com o Bruno Gomes e um golaço do Ribamar, mas um golaço mesmo, tá? Um golaço muito longe, fez um golaço. O Botafogo descontou aí com o Marcelo e ficou por isso mesmo, né? 2-1, o Vasco vence o confronto, o clássico carioca, um jogo que foi ali em São Januário. E eu já falei aqui em um dos meus podcasts, o Vasco precisa jogar em casa em São Januário. Essa história de vender mando de campo para time que está lá embaixo é, não funciona. Tá? É uma verba, é muito legal, ajuda muito, porque são times que passam por situação financeira muito ruim, mas, cara, precisa jogar em casa. E o Vanderlei falou isso. A gente precisa jogar em São Januário, porque essas partidas são imprescindíveis. São imprescindíveis. E o Vasco mostra que jogar em São Januário faz a diferença e vence mais uma lá. Então,
Bom trabalho do Vanderlei, a gente tem que destacar, e o Botafogo, né, na expectativa de dias melhores sobre o comando do seu novo técnico. E acho que é isso aí. A rodada de ontem foi esses jogos. Hoje a gente vai ter mais alguns jogos. Destaque aí para Santos, jogar contra o Ceará na Vila Belmiro. E o Santos que viveu aí uma certa polêmica essa semana, né? Porque o zagueiro do Santos, Gustavo Henrique, né, se eu não me engano, agora tá me falhando, eu tô confundindo os nomes, tá? Mas é o Gustavo Henrique. Deu uma coletiva ali, ele desabafou, né, porque ele tá negociando a renovação do Santos e ele deu um desabafo, né? Falou que deixou aí meio que subentendido de que o Santos está valorizando mais os gringos do que os caras que jogam no Brasil, né? Tá valorizando mais o que vem de fora do que está aqui. Então, ele deixou o desabafo dele, de que os valores negociados não estão agradando. E ele sabe, né, obviamente, quanto os outros ganham, porque o Santos fez várias contratações. Então ficou aí o aborrecimento, um cara muito importante para o Santos, que pode não renovar, porque o Santos tá mais preocupado com os jogadores que vieram de fora do que com os jogadores que estão lá, que jogam no Brasil. Então fica aí o aborrecimento, deixou aí o seu descontentamento. Santos disse que não vai afastar o atleta, até porque não pode. Tá? É o cara que fez o primeiro gol aí do Santos contra o Palmeiras, é um cara que faz muita diferença para o Santos. Então não pode ficar de fora. Por mais que tenha dado essas declarações, eu acho que tem que observar. A partir do momento que o atleta jogar de má vontade, aí sim, aí é motivo para pode deixar de fora, o cara não vai renovar mesmo, não faz mais sentido. Mas enquanto isso não sai, precisa jogar, precisa pôr, ele é fundamental. Então põe o cara, tá aborrecido, paciência. O São Paulo ele vai ter que levar no gogó, vai ter que levar o cara na conversa para que ele consiga tirar o melhor do jogador, porque claramente mostrou seu descontentamento. E eu acho difícil, né? A negociação esfria. Acho difícil a negociação porque o Santos, cara, não tem mais dinheiro, vamos ser sinceros. O Santos fez grandes contratações, fez boas contratações, mas o dinheiro da venda do Rodrigo já era, cara, já acabou. E tá pagando todo mundo parcelado já, né? Todas as contratações que vieram aí, as mais recentes, é tudo parcelado. Paga uma parcela agora, eu vou pagar outra só depois, né? A esperança do Santos é revelar um novo jogador e conseguir mais uma grana boa para conseguir nessa pegada aí de contratar bons jogadores e quem sabe até renovar com bons jogadores. Mas no caso do Bruno Henrique, complicado, cara. Fica a expectativa de que consiga, né, consiga aí a sua renovação, porque é um jogador importante para o Santos, sem dúvida nenhuma. É um cara que faz muita diferença. Então fica a expectativa de que isso não influencie o rendimento do atleta e que possa seguir a temporada, mesmo que não renove, que siga a temporada aí jogando muito bem à frente do Santos, que o Santos precisa dele para seguir aí na cola do Flamengo, seguir firme nessa briga aí pelo título nacional, que está distante, tá? Mas dá para sonhar sim. O Santos tem a volta de alguns reforços, agora que aconteceram os amistosos, então os jogadores voltam das suas seleções, a tendência é que o Santos melhore o rendimento, suba o nível e passe a render um pouco mais. Acho que é isso aí, esse é o do destaque de hoje, amanhã a gente está de volta para comentar esse restante dessa rodada. Deixo aqui, agradeço pela atenção, deixo o meu convite, né, quiser que eu fale de qualquer outro assunto, qualquer outro campeonato, deixe seu comentário, né, embaixo no próximo podcast a gente vem e debate, tá certo? Valeu galera, um forte abraço e até a próxima, até amanhã no caso.